Nós vamos entrar agora na terceira e última parte do nosso conjunto de aulas a respeito de análise exploratória de dados no R. E essa terceira e última parte diz respeito a como produzir gráficos em R. E essa é uma parte muito importante que vale a pena a gente tomar alguns minutinhos teóricos para entender algumas filosofias e alguns direcionamentos que são bastante relevantes para como a gente deve produzir gráficos, tá? Para que eles sejam mais informativos possível para o público que a gente está direcionando essa produção de visualizações. Dentro da família de pacotes do Tidyverse, o pacote que a gente vai utilizar aqui essencialmente é o ggplot2. E o que significa esse GG do ggplot2? Nada mais é do que o conceito de gramática dos gráficos, tá? Do Grammar of Graphics. E o que é isso? Lá em 1999, esse autor, Leland Wilkinson, ele propôs essa filosofia de gramática dos gráficos que, com ela, segundo ele, nós conseguiríamos produzir basicamente qualquer tipo de gráfico e conseguiríamos produzi-los também da forma mais sistemática possível. Tá? E o que está por trás dessa filosofia, né, dessa sistematização? Existem 7 camadas ou 7 elementos principais com os quais nós conseguimos produzir algumas escolhas e, com essa combinação de escolhas, fazer qualquer tipo de gráfico possível. A primeira camada, obviamente, é a camada do nosso conjunto de dados, tá? É de onde vão existir as entradas para todas as próximas camadas que a gente vai ajustar, né, ou editar para produzir essa visualização. A segunda camada nossa aí é a camada de mapeamento estético. E por mapeamento estético, a gente entende aqui que representação visual a gente quer para cada uma das variáveis ou para as variáveis do gráfico ou da nossa tabela de dados que nós queremos colocar num gráfico. Então, a variável A aí, por exemplo, ela está indo para o eixo X do gráfico. A variável B está indo para o eixo Y. Mas a gente pode querer que uma variável C ela seja representada em formato de cor, tá? Em formas de símbolos diferentes, e por aí vai. A segunda camada, nossa, é a camada de geometria. A camada de geometria nada mais é para a gente aqui do que o tipo de gráfico que a gente quer. A gente sabe que existem diversos tipos de gráfico, né? A gente tem gráficos de pontos, a gente tem gráfico do boxplot, gráfico de histograma, gráfico de colunas, dentre outros. E quando a gente indica essa geometria, a gente passa esse mapeamento estético para a geometria e ele vai produzir exatamente aquilo que a gente espera. Numa quarta camada, a gente tem aquilo que a gente chama de facets, né? Que nada mais é do que a possibilidade de usar uma variável que ela é categórica e distribuir em cada gráfico de um painel um nível dessa categoria. Então a gente teria, na verdade, não só um gráfico isolado, mas um painel de gráficos. Num quinto momento, a gente pode definir para aparecer nesses gráficos algumas sumarizações estatísticas, como contagens, né, médias, ou até resultados de modelos como intervalos de confiança, para que apareçam junto dessas fórmulas e dessas formas e desses símbolos que aparecem nos gráficos. Em penúltimo lugar, né, a gente tem a parte de coordenadas, que basicamente a gente utiliza pouco, mas em algumas ocasiões a gente não quer uma coordenada cartesiana, a gente quer uma coordenada polar para esse nosso gráfico, e é possível realizar essa edição também. Por fim, lá na camada temática, são alguns ajustes de edição em eixos, né, em coloração, em intensidade de cor, que a gente pode realizar a partir, né, ou levando como base aquilo que a gente definiu no mapeamento estético. Então a gente pode ter definido, por exemplo, que uma variável C da nossa base de dados ela iria receber a propriedade, né, estética cor. Mas a gente pode definir quais que são essas cores, né? ou qual que é o gradiente de cores. Né? Isso aí é um último ajuste de tema, tá? Só para a gente tomar como exemplo. Então, quando a gente vai, né, preenchendo cada uma dessas informações, dessas camadas, desses elementos, a gente basicamente pode produzir qualquer tipo de gráfico possível. E essa era a ideia do Wilkinson lá, na produção de gráficos, que a gente tivesse uma gramática, uma linguagem comum para a gente realizar de forma sequencial, sucessiva, né, qualquer tipo de gráfico possível. E aí, a implementação disso no R é exatamente o pacote ggplot2, né? Que é uma segunda versão do ggplot que foi proposta pelo Hadley Wickham, cujo livro está aí na tela,
e que todo mundo pode acessar de maneira gratuita nessa página que a gente está colocando aí também nos slides. Então, antes de seguir adiante, de entrar no ggplot propriamente dito, é importante a gente ter em mente alguns princípios de visualização de dados que a gente deve se ater para que a gente consiga promover a máxima eficácia possível na aquisição de insights por parte do interlocutor ou da interlocutora do nosso gráfico, né, do nosso público, daquilo que a gente quer, para quem a gente quer distribuir essa informação. E aí, para isso, é preciso entender como que nós, seres humanos detectamos, né, diferentes padrões visuais de maneiras diferentes, tá? Alguns com mais eficácia do que outros. Então, quais são os possíveis elementos visuais que a gente tem? A gente tem o primeiro elemento visual, que é de posição. Então, em posições diferentes em um determinado plano, tá? Que pode ser só no eixo X, no eixo Y, um plano de profundidade. Comparar posições entre esses pontos diferentes e saber o quanto um é maior do que o outro, ou se é maior ou se é menor, tá? Essa noção de posição é importante para a gente. A noção de tamanho também é um outro tipo de elemento visual que a gente pode explorar, né? Barras mais longas, mais curtas, independente da direção, é uma outra forma da gente conseguir explorar elementos visuais para fazer indicação dos nossos dados. A noção de ângulo também, né? Ângulos maiores ou menores do que o outro também pode nos auxiliar. Quando a gente faz gráfico de setores, né, o gráfico de pizza, basicamente a gente está utilizando o elemento visual de ângulo para fazer essa comparação. Temos a noção de inclinação, né, que é basicamente a utilização de vetores para identificar, fazer uma comparação numérica de quão maior ou menor é um valor em relação ao outro. Formas, tá? Por meio de categorias de símbolos, né, a gente consegue identificar que algo é diferente do outro. A noção de área também é interessante para a gente, né? Principalmente se a gente está falando de áreas de círculos, de quadrados, o que quer que seja, para a gente tentar comparar informações numéricas, quantitativas. A noção de volume, tá? A questão de matiz de cor também é muito importante, ou seja, o tom, a coloração, é um outro tipo de elemento que a gente pode explorar. E, por fim, um outro tipo de elemento é a saturação, né? A intensidade dessa matiz de cor. E aí, por meio de alguns experimentos psicológicos, tá? Alguns autores já conseguiram explorar isso bastante, que é qual tipo de elemento visual nos permite realizar comparações mais precisas possível, tá? Então, dentro dessa hierarquia de percepção, né, basicamente esse trabalho do Cleveland e do McGill, de 1985, nos diz que gráficos com posição 2D, né, com a escala comum e alinhada ali, nos permite o melhor tipo de comparação possível, né? Então, se um valor ele é 2 vezes maior do que o outro e eu representá-lo dessa forma, eu vou conseguir ter a melhor acurácia possível de interpretação visual daquilo que eu estou querendo expressar. Na sequência tem essa posição 2D de gráficos, né, com escala comum, porém desalinhado entre eles. Eu tenho a noção de extensão, né, que é basicamente o tamanho ali, né, do que eu quero avaliar em relação a categorias distintas dos nossos dados. Na sequência, a noção de ângulo e inclinação vem como uma categoria potencial. Posteriormente, a questão da intensidade de cor e de área. E aí, por fim, a gente tem volume e matiz de cor, tá? Então, veja que é interessante, quando a gente quer produzir nossas visualizações, que a gente leve sempre em consideração essa hierarquia, né, de como os seres humanos percebem de forma mais ou menos eficaz esses elementos visuais, tá? Então era basicamente isso para essa introdução à visualização de dados. A gente vai tentar levar o máximo possível esses conceitos em consideração na hora de fazer a produção dos nossos gráficos, ok?